vídeos no YouTube, né? Muito bom mesmo. O problema é que se você vê um vídeo no YouTube e você vê ele fracionado, entendeu? Você vai lá ver um vídeo sobre desmontagem de corpo de válvulas, mas você não viu como que a pessoa chegou naquele diagnóstico para identificar que é o corpo de válvulas o defeito, entendeu? Aí você vê lá um vídeo sobre troca da embreagem, mas você não sabe como que como que mede uma folga de embreagem, como que é a embreagem, o lado da embreagem, entendeu? Como que monta certinho. E aí você tem muita informação. O problema é as informações fora de um passo a passo, entendeu? Fora de um passo a passo. Aí o mais importante disso é você ter um método, um passo a passo certinho, tá? Então tá. O que mais aqui? Deixa eu ver na minha colinha aqui. Na minha colinha aqui. Tá, qual é o maior erro de quem tenta aprender sozinho? Alguém aqui já tentou aprender sozinho o câmbio automático? Alguém aqui? Já, tipo assim, sem curso, sem nada, foi lá e desmontou um câmbio e tentou montar de novo? Alguém já fez isso? Quando vocês vão respondendo aí, eu vou falando, ó, quando alguém tenta resolver um problema sozinho, ó, o Diego falou que não. Eu não, o Francisco. Ó, quando você tenta resolver sozinho um problema de câmbio, você vai lá e abre ele e troca a peça que você acha ali e fecha de novo. O problema é que você abre e fecha sem ter uma base, entendeu? O que é essa base? A base é entender o funcionamento das peças ali, que não é complicado, tá? Assim, depende, né? Se comparar com trocar uma peça de suspensão, ô José, eu não. Se você comparar com trocar uma peça de suspensão ou fazer, acho que até um motor, o básico do motor, assim, né? O básico do motor é mais simples do que o funcionamento do câmbio. Eu falo isso porque eu já fiz motor, né? Então, a base que você tem que ter é você desmonta um câmbio e vai entendendo como que funciona cada peça ali, entendeu? Você vai entendendo. Então você pega uma peça na mão e fala, ó, essa peça aqui tá com um desgastezinho e ela trabalha fazendo isso, isso e isso. E ela trabalha na quarta marcha. Você fala, opa, é assim então. Você começa a ter uma linha de raciocínio, entendeu? Agora, se você desmontar, que nem eu já vi vários colegas fazendo, você desmontar o câmbio e ver o que tipo assim, pela cor, sabe? Só pela cor ou por alguma coisa quebrado, aí realmente fica bem complicado, entendeu? Você não sabe exatamente. Por exemplo, tem uma peça, eu vou mostrar qualquer dia desse numa live que tá lá no fundo da oficina, eu não consigo ir lá agora, senão vai atrasar. Uma peça chamada roda livre, ela é da S10. Uma roda livre de S10, ela tem uma cor como se ela tivesse um material azulado. Você já viu um aço azulado? Quando tem um aço azulado, primeira vez que eu vi aquela peça, eu falei, doido, tá queimada essa peça aqui. Isso aqui sofreu um superaquecimento aqui, já era. Mas não, aquela lá é normal. Na verdade é feita uma têmpera numa parte lá que ela tem que ser mais resistente, entendeu? Então assim, é importante você desmontar já entendendo como que funciona cada peça, né? Então, para você iniciar, aprender, dominar o câmbio, você tem que ter uma base, tá? O que mais? Pular etapa. Ó, eu já pulei etapas para fazer um câmbio e eu acabei me dando mal, tá? Eu contei aqui na live que eu fiz sexta-feira que é o seguinte, ó, toda vez que você tira um câmbio e desmonta ele, troca as peças e monta de novo, é obrigatório você pegar o conversor de torque e mandar para a empresa que mexe só com isso para revisar, entendeu? O cara vai abrir ele, limpar, ver se tá tudo ok lá dentro e fechar de volta. Só que nisso ele acaba tirando toda a sujeira que tá parada lá, parada não, tá trabalhando lá dentro do conversor.
O problema é que quando você monta o câmbio de novo, essa sujeira vai tudo pro filtro, entendeu? Vai tudo pro filtro, vai entupir o filtro. Aí, eu fiz esse câmbio lá no começo. Aí, tá, eu pulei essa etapa. E eu sabia que era uma etapa. Lá, pegar o conversor e mandar para revisar. O problema é que eu pulei essa etapa. Falei, o conversor aqui tá bonito. Aí, eu andei poucos quilômetros para testar o carro. Na volta, começou a patinar. Aí eu esqueci de ver a temperatura com o scanner. Já estava bem mais de 130 graus e eu perdi aquele câmbio. Eu tive que desmontar tudo de novo. Por quê? Por pular etapa. E aqui já vai uma dica para vocês, ó. Pegou aí, né? Você desmontou o câmbio para revisar. Cara, pega o conversor de torque e manda para a empresa revisar, tá? Você vai gastar mais ali e tal. Você vai demorar aí um tempinho para pegar de volta. Mas compensa no câmbio automático você seguir o passo a passo, tá? Compensa você fazer esse tipo de coisa para não ter problema lá na frente. Outra coisa, fez um câmbio, pega o radiador e manda para a empresa para revisar, entendeu? Agora, se você tiver certeza que não tem sujeira dentro do radiador, né? Mas tem que ter certeza. Ainda assim você pega o ar, joga lá dentro, joga querosene, mas fez o câmbio, anota aí, fez o câmbio, você tem que limpar o radiador e limpar o conversor de torque, revisar o conversor de torque, tá? Essas duas informações vai te livrar de muito problema. E outra, você que está começando, na verdade o nosso foco aqui é para quem está do zero, entendeu? Para quem está começando do zero. Então você que está começando, você já vai começar já com o pé direito, entendeu? Já vai aprendendo esses detalhezinhos aí, tá? Então, não pode pular etapas, né? Outra coisa, um erro de quem está começando, que se cuidar você vai cair nesse erro. Se não cuidar você vai cair nesse erro. Então, qual é o erro? O erro é tentar fazer um diagnóstico sem entender como que funciona a peça. Entendeu? Por exemplo, você, tipo assim, apareceu lá no scanner lá, pressão de óleo. Aí você, antes de... Você pode, tipo assim, você já pensa na hora, não, é bomba de óleo. Se tá com problema de pressão de óleo, então é bomba de óleo, né? Mas não, calma aí. Você tem que entender como é que funciona, entendeu? Você tem que, antes de condenar a bomba de óleo, tem todo um passo a passo para você, né? Será que não é uma solenoide? Será que não é um filtro entupido? Né? Será que não é bucha perdendo pressão? Então, esse monte de peça que eu vou falando aqui, não tem problema não, é para vocês se familiarizando, tá? Porque aos poucos você vai aprendendo certinho o nome de peça e o que elas fazem, o que elas funcionam, tá? O que mais aqui que eu tenho aqui na... qualquer pessoa pode ganhar dinheiro com isso? Com certeza, tá? O câmbio automático tem poucos profissionais que mexem, entendeu? Então, qualquer pessoa que sai na frente, que consegue, né, consegue aprender e aprender do jeito certo, consegue sim ganhar dinheiro com isso, né? Beleza. Então tá, existe idade limite para aprender o câmbio automático? Existe idade limite para dominar o câmbio automático, para começar? Olha, não existe idade limite não. Não existe. Pode ser aí um adolescente, pode ser um adolescente, pode ser alguém de 50 anos, não tem problema. Pode ser alguém de 55 anos, não tem problema, tá? Porque é o seguinte, ó, câmbio automático, você vê um câmbio desmontado, você fala, nossa, mas que tanto de complicação é essa? Que você vê um corpo de válvula, já viram um corpo de válvula aberta? Parece um labirinto assim, que você fala, meu Deus do céu, tem que decorar tudo isso. Mas não é assim que funciona não, tá? Você, a partir do momento que você entende o funcionamento de cada peça, você vai olhar para um câmbio e não vai se assustar mais. Você vai olhar para o câmbio e falar, não, isso aqui é o corpo de válvula, ele serve para fazer isso, ele direciona o óleo ali e tal, isso aqui é uma solenoide, né? E outra coisa, eu ensino você a trabalhar com câmbio, mas usando o manual, entendeu? Usando o manual, o manual tá tudo descritinho lá, então você bate o olho lá e já sabe
funciona, o que que não funciona, como que funciona, entendeu? Então qualquer pessoa de qualquer idade pode aprender o câmbio automático, desde que se empenhe, né? Fazer isso que você está fazendo aqui, ó. Estude, né? Sempre está se atualizando, beleza? Entendendo como é que funciona cada peça. Então, ó, quanto tempo leva para começar a pegar o serviço? Olha, depende muito, tá? Depende muito. Por exemplo, se você já trabalhar numa oficina, então você vai demorar pouco tempo para pegar um serviço. Isso vai depender de você. Imagina que você trabalha na oficina, você foi lá e fez um curso e estudando. Olha, dentro de um mês você já vai pegando serviço já, entendeu? 1 mês, 2 meses. Depende de você, ou até menos, mas tudo depende de você. Agora, alguém que não trabalha em oficina, trabalha em outra área, né? Outra profissão qualquer e quer começar, então com certeza vai demorar mais, né? Porque até a pessoa entrar no ramo ali e tal, aí demora mais, tá? Então depende muito. Agora, o que você pode fazer? Ó, se você quiser, faz isso amanhã. Você vai lá numa oficina e vê uma oficina que tem um câmbio estragado, um câmbio automático estragado. Compra esse câmbio dessa pessoa e leva para casa, meu amigo, e começa a desmontar. Vai no meu privado, no meu direct e pede para mim. Eu vou te fornecer o manual desse câmbio que você quer desmontar. Pode ir lá. Eu vou te fornecer o manual, você vai e começa a desmontar esse câmbio, entendeu? Vai desmontando, vai vendo como que funciona. É porque o câmbio vai estar estragado. Então a ideia é o quê? Você se familiarizar. Você vai desmontando pelo lado certo, entendeu? Aí você vai vendo como é que funciona o rolamento, como que encaixa as peças ali, como que encaixa os discos, entendeu? Só que você tem que tomar cuidado para achar que, tipo assim, a ver vídeo na internet e a pessoa te passar informações erradas, né? Tá bom? Mas vai lá na internet, vê alguém desmontando um câmbio do que você está desmontando, entendeu? E aí é assim que funciona, é indo para cima mesmo, tá? Bom, já falei de elevador, não precisa ter elevador. Se você tiver um jacaré e preguiça, que algumas regiões do Brasil falam, né? Aqui a gente chama de cavalete. Então você ergue o carro, coloca o cavalete embaixo, não precisa necessariamente de um elevador de cara já, né? O que o iniciante deve focar primeiro? Olha o passo a passo aí, ó. Então tá, um iniciante, o que ele deve focar primeiro? Primeiramente, o iniciante ele deve entender o funcionamento do câmbio, entendeu? O câmbio ele tem pelo menos 3 partes ali. Ele tem parte hidráulica, parte elétrica e parte mecânica. Essas 3 partes eu vou explicar na quinta-feira agora, dia 24. Quem não se inscreveu para o aulão, vai na bio do meu Instagram e se inscreve lá, tá? Vai ter um aulão privado, só para quem se inscrever lá, dar o e-mail certinho. No dia 24, quinta-feira agora, eu vou falar sobre isso aí, sobre a parte mecânica do câmbio, a parte mecânica, a parte hidráulica e a parte eletrônica. O câmbio é essas 3 áreas aí, tá? Você tem que entender, dividir ali essas 3 áreas, e aí você vai começar a entender o funcionamento do câmbio. Aí, meu amigo, aí você entendeu, você vai embora, tá? E alguém que está começando do zero, é muito mais fácil ele aprender do que alguém que já começou a aprender do jeito errado, porque tem jeito errado de aprender, com certeza tem, tá? Tipo assim, alguém que tenta, tipo assim, aprender pulando etapa e não tem um direcionamento certinho, tá? Aí eu vou falar também sobre diagnóstico no dia 24 aí, tá? Então, outra coisa que o iniciante deve fazer para começar, ele deve aprender a desmontar sem danificar as peças, tá? Porque isso é um defeito que eu tinha.
Eu acostumado a mexer com... Eu trocava embreagem de F1000, de suspensão de F1000, então era trem bruto, né? Aí eu comecei a mexer com isso. Então, meu amigo, você tem horas que você tem que ter a mão mais leve ali, entendeu? Tem que ter a mão mais levezinha ali pra não estragar. Tem pecinha muito sensível, então cuidado, tá? Vai devagar, vai começar, vai devagarzinho, tranquilo, tá? Então, sem danificar, porque tem pecinha que você danificar, meu amigo, para você achar uma outra para repor é muito difícil, tá? Então, cuidado, beleza? Então, você tem que também aprender a identificar defeitos simples. Por exemplo, um defeito simples aí. Olha um defeito simples. Uma vez eu mexi num cruze. Chegou o cruze para mim que estava patinando marcha, patinando bastante, entendeu? Aí o diagnóstico ele tem um passo a passo. E aí chegou na hora de eu ir lá e ver o nível de óleo. E aí adivinha, o nível de óleo estava baixo, meu amigo. Por isso que estava patinando. Então, se eu não tivesse esse passo a passo, eu ia condenar o câmbio do cara, entendeu? Eu ia condenar o câmbio dele. Quando eu abri o câmbio, aí eu ia ver que tava tudo certo lá, que era só o nível de óleo baixo. E o pior ainda, que e se eu abrisse e nem achasse o defeito, né? Então, é importante a gente ter um passo a passo, tá? Para você dominar o câmbio automático, e você tem que ter esse passo a passo aí, beleza? Então, já vai uma anotação, anota aí, tá? Ó, carro tá patinando, pode ser somente nível baixo, porque o câmbio ele precisa pescar óleo, é tipo motor, quem já viu um motor funcionamento de motor. O câmbio precisa pescar o óleo que está no fundo do cárter para alimentar a bomba de óleo e alimentar e ir lá e conseguir aplicar as embreagens, entendeu? Então, aplicou as embreagens, aí o carro anda. Mas se não conseguir aplicar as embreagens, se não conseguir alimentar a bomba de óleo ali, o carro nem sai do lugar. A diferença de um câmbio manual é que o câmbio manual roda sem óleo, mas o automático não roda não, tá? Ele precisa de óleo. Então tá aí, ó. Chegou um carro patinando, vai lá ver nível de óleo. Entendeu? Ver nível de óleo. E outra coisa, seja honesto com o cliente. Se era só um nível de óleo, você fala, ó, nível de óleo tá ruim. Era esse o defeito, entendeu? Rapaz, esse cliente ele vai te espalhar seu nome para toda a cidade e você vai ser valorizado por isso aí, entendeu? Você vai ser valorizado, ou seja, você vai dominar o câmbio automático, você vai ganhar mais por isso e ainda vai ser valorizado, tá bom? Então vamos ver o que mais tem pra gente falar aqui. Tá, como se destacar no câmbio automático sendo iniciante? Um iniciante, como que ele vai se destacar? Bom, primeiro é que tem poucos que mexem com isso, né? No Brasil inteiro, né? Poucos que mexem com isso. Então, você vai numa cidade aí, ou você pesquisa no Google, cara, tem muitas mecânicas, tem sei lá quantos mecânicos aí por cidade, mas vê qual delas faz câmbio automático? Quase nenhuma, né? Então primeiro que tem pouco profissional. Então, se você entrar no mercado, você já vai começar na frente, tá? E outra coisa, honestidade no atendimento. Você tem que ser honesto, tá? Você tem que ser honesto como se assim, você tem que cobrar bem pelo seu serviço, é claro, né? Mas você tem que ser honesto, não pode inventar defeito no carro, entendeu? Você falar que trocou uma peça, se combinou que vai trocar uma peça, realmente troca essa peça, tá? A não ser que você fale, ó, eu vou pegar o seu câmbio por um valor fechado, é tanto que para eu te entregar o carro pronto. Aí é outra coisa, é outra história, mas você combinou de trocar, se colocou no orçamento, combinou de trocar tais peças, meu amigo, troca essas peças, tá? Seja honesto, beleza? Que Deus vai recompensar a gente quando a gente é honesto, tá bom? E aí, quando você já tiver já fazendo um servicinho de câmbio, meu amigo, posta no Instagram. Instagram é o lugar de aparecer. E quem não é visto não é lembrado, né? Então, começou a mexer com câmbio, vai lá, meu amigo, e posta o conteúdo no Instagram, tá bom? Que as pessoas vão começar a ver, vão começar você vai começar a criar uma autoridade na internet e no câmbio automático, tá? E
você vai ter que se esforçar também. Continua buscando, continua pegando conteúdo no YouTube, continua maratona esse canal aqui, esse perfil do Instagram, vê todos os vídeos lá, tá? Vai lá no meu canal, nos meus vídeos lá, nos Reels, e vê todos os vídeos lá que tem câmbio desmontado, tem diagnóstico, tem várias informações importantes lá para quem tem interesse nessa área, tá? Beleza? Então, é assim que o iniciante consegue dominar o câmbio automático. Dominando o câmbio automático, ele vai ganhar mais e ele vai ser valorizado, tá? Beleza, vamos ver algumas perguntas aqui. Ó, uma vez chegou uma Hilux de um cliente, nós nem mexe com câmbio, mas deduzimos ser o óleo baixo. Ele foi na onde tinha a máquina e era só óleo baixo. Ela ficou feliz e onde indicamos era honesto. Olha aí, ó, tá vendo? É isso aí, pessoal, é isso. Não adianta você falar, você viu lá que é o óleo baixo. Cara, já fala pro cliente, ó, o seu problema pode ser isso aqui. Vamos colocar no nível aqui para ver? E aí o cliente vai colocar e vai ver que, porque ele estava esperando gastar lá 15 mil na Hilux dele, mas você mostrou para ele que você é honesto, você não tem olho gordo não, meu amigo, você quer resolver o problema dele. Isso aí faz toda a diferença, tá? Patinação pode ser composite desgastado, né? Pode ser composite desgastado, só que o composite, que é, para quem não sabe, é o disco de composite, que cada pacote de embreagem vai um disco de aço, um de composite, um de aço, um de composite, né? Aí quando a embreagem aplica, eles travam entre si e dá velocidade para um eixo lá. Então, pode ser composite desgastado, só que para o composite desgastar, tem que ter uma causa. E é aí que entra o diagnóstico, entendeu? Aí você vai lá e abre o câmbio e vê o composite desgastado, você fala, mas peraí, como que funciona essa peça aqui? Aí você vai entender o que fez esse composite desgastar. Porque senão você vai e troca essa peça e não resolve a causa, então vai desgastar o novo também, entendeu? É aí que está o segredo do câmbio automático. Você tem que achar o defeito, mas também você tem que achar a causa, tá bom? Isso aí é fácil de entender, tá? Isso aí eu ensino você com passo a passo bem tranquilo para quem está iniciando. Ó, Sandro, aqui também compramos uma máquina, também começamos no câmbio automático, mas mesmo a troca de óleo tem que ter as manhas. Mesmo trocando óleo, tem que ter as manhas. O que é? Quais são as manhas? Macete para você não arrumar problema com um cliente. Por exemplo, tem cliente, a maioria são clientes bons, entendeu? Mas tem cliente que ele vem para a oficina com a maldade. Ele fala assim, não, eu tô com defeito no meu câmbio, mas eu vou levar lá para uma oficina trocar e aí vai colocar um óleo novo, vai piorar o defeito. E aí eu vou entrar na justiça para ganhar o câmbio dessa oficina aí. Aí o cara faz isso, entendeu? Então, você vai fazer uma troca de óleo, anota aí, ó. Vai fazer uma troca de óleo, passa o aparelho nesse carro, vê se não tem falha, entendeu? Anda no carro, vê se tá passando todas as marchas certinho. No meu curso, eu ensino como que você consegue perceber, ao dirigir o carro ali, se todas as marchas estão aplicando, entendeu? Tem uma marcha uma embreagem chamada lock-up, ela vai dentro do conversor de torque. Você percebe quando ela aplica. Cliente não percebe, mas é só quem entende de câmbio percebe. Ela dá uma meia marcha assim, entendeu? Então você tem como você andar no carro e ver se o câmbio está funcionando certinho. Passa o aparelho, aí sim, você vai lá e faz a troca de óleo. Antes você tira uma amostra de óleo, vê se o óleo está passando translucidez, entendeu? Isso aí, ó, anota aí, tá? Começa a praticar isso aí. E aí, você viu que o óleo não tá com aquele cheirão queimado, aí sim, você pode fazer a troca de óleo, entendeu? Faz a troca de óleo, mas antes, cria esse padrão aí, ó. Antes de fazer uma troca de óleo, você tem que andar no carro, você tem que avaliar o câmbio para ver se ele tá 100%, beleza? Comprei uma máquina... Eita, aqui.
Ó, estou com o Onix 2020 dando tranco muito forte na marcha ré, código de falha, solenoide B, circuito aberto. Já conferi a alimentação positiva e negativa. Essa solenoide é para WM. É PWM ela. PWM sim. Ó, você já conferiu a alimentação dela? Porque é o seguinte, ó, no Onix, a solenoide e o módulo é dentro do câmbio. Então você tem que conferir certinho os dois polos do circuitozinho ali que liga da central até essa solenoide, entendeu? E o defeito vai estar lá, tá bom? Ou vai estar lá sim. Mede lá certinho, você me chama no direct aí que a gente conversa, tá bom? Quais são os defeitos mais constantes nos câmbios automáticos? Ó, os defeitos mais constantes é o seguinte, ó, o cliente ele ainda não tem a cultura de fazer troca de óleo. E é a troca de óleo que previne os problemas em câmbio automático. Então, o brasileiro ainda não tem esse costume. Então, o problema que aparece nos câmbios, eles são problemas relacionados a óleo ruim. Que é o quê? Vedações internas do câmbio ressecada por não ter óleo novo, entendeu? O óleo velho ele não funciona direito. Sujeira no câmbio automático, aí acaba estragando o solenoide, acaba estragando as peças do câmbio, né? Tem alguns carros que tem uns defeitos crônicos, tipo, alguns carros entra água, estraga o trocador de calor e entra água para dentro do câmbio, entendeu? Esse é outro defeito comum. Entrou água dentro do câmbio, tem que desmontar o câmbio, tá? Não adianta não. Entrou água dentro do câmbio, tem que desmontar o câmbio e trocar todos os discos de composite, tá bom? Então tá mais relacionado à falta de trocar óleo mesmo, tá? Ó, nós somos de Rondônia, nós moramos aqui em Rondônia. Com o osciloscópio eu consigo testar o PWM da solenoide? Não. Bom, se tem um jeito eu não conheço. Eu não uso esse tipo de teste, tá? Eu uso o seguinte, você consegue pegar o solenoide, tirar ele fora e fazer um teste com uma fonte para PWM. Aí você consegue colocar a tensão nela, ela trabalha, você vê o eixo dela trabalhando lá. Você coloca a tensão e tira a tensão, e você vê ele trabalhando, para ver se ele não está enroscando, entendeu? Ou está totalmente queimado, né? Então vamos ver se tem mais pergunta aqui. Ó, depois eu acabo fazer um câmbio, depois de tudo, engata D e Ré, e as rodas não giram. Foi você mesmo que montou? Eustache. Ixi, eu não tô sabendo ler seu nome não, hein? Então, isso aí você montou o câmbio inteirinho, vai colocar ré e o drive, ele não anda, né? Isso aí precisa de um passo a passo para fazer o diagnóstico, entendeu? Você precisa passar aparelho, você precisa fazer alguns testes lá. Mas é possível descobrir sim o que é, tá? Isso, entendeu? É você, né? Então, preciso fazer um passo a passo lá. O óleo tá no nível? Tá aí tipo assim, o que eu falei mais cedo aqui, né? O óleo tá no nível? Talvez o óleo tá baixo, né? Mas vê lá certinho. Passa o aparelho, vê se tem alguma falha. Aí você me chama lá que eu te ajudo, tá? Beleza? Ó. O que mais aqui? Pessoal, deixa eu ver o que mais tem de dúvida aqui, que eu já vamos encerrando, tá? Beleza, então o fechamento aqui, ó. O fechamento é o seguinte, ó. Quem é iniciante, quem quer começar do zero, é possível? É possível, tá? Você tem que ter o acompanhamento certo, tá bom? Eu ensino, meu foco é ensinar do zero. Eu não sei se está claro, vocês estão entendendo certinho o que eu falo aqui, mas a minha missão é o quê? É fazer alguém do zero entender o que eu tô falando, entendeu? E aí, tamo junto
e vai dar certo, tá? Beleza? Então lembrando que quinta-feira tem um aulão e só vai participar quem se inscrever, tá? O link tá na bio do meu Instagram, beleza? Então tem um aulão privado lá. Então, ó, vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês, tá? Muito obrigado pela companhia e Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, valeu!